Então, vamos dar continuidade no nosso assunto, que é relacionado à medição de temperatura. Como eu falei para vocês anteriormente, a medição de temperatura é extremamente importante, porque dificilmente um processo, por mais simples que ele seja, você não vai precisar controlar a temperatura, medir a temperatura. Então, a temperatura é uma das grandezas essenciais. Então, é super importante entender e analisar os medidores de temperatura. Na aula anterior, nós vimos a definição de temperatura, vimos a definição de calor e foi feita uma introdução ao estudo da termometria. A temperatura e calor são dois conceitos diferentes, porém que eles são relacionados. Então agora você entende aquilo que você vai medir, quais são os princípios de funcionamento de um assunto que é extremamente importante no dia a dia de vocês, no dia a dia da indústria, tanto em questões que já são aplicadas ou em questões que um dia talvez você precise aplicar. Então, a medição de temperatura, de uma certa forma, nós temos familiaridade. Tem instrumentos que nós já utilizamos há muitos anos, em casa mesmo, vai fazer uma receita, às vezes precisa controlar uma temperatura, para tirar a temperatura do corpo, para analisar se uma pessoa está com febre. Então, existem muitas formas de medir temperatura. Então, existe um termômetro, que é um termo genérico para medição de temperatura. Então, os instrumentos para medir temperatura, eles são divididos em algumas categorias. Nós vimos na aula anterior que o calor, ele pode ser transferido, né, transmitido de um ponto para outro por causa do fluxo de temperatura, por causa do gradiente de temperatura. Da diferença de temperatura existente gera um fluxo de energia, que é o calor, que flui do corpo de maior temperatura para o de menor. Então, alguns termômetros, que é o termo genérico, funcionam por condução. O calor é transferido por condução. Dentre eles estão termômetro a dilatação de líquido, termômetro a dilatação de gás, termômetro a tensão de vapor saturante, termômetro a dilatação de sólido, termômetro a par termoelétrico, que são os conhecidos termopares, e o termômetro a resistência elétrica, que são os termoresistores. Então, são alguns termos genéricos para os instrumentos que têm esse princípio de funcionamento. Também a gente viu que uma outra forma de transferir calor é por radiação. E a radiação, de uma forma geral, ela predomina nas situações que a temperatura é muito alta, como nós vimos. Mas esses instrumentos, eles funcionam no princípio da transmissão de calor por radiação, que são os pirômetros, que se dividem em duas categorias, os pirômetros ópticos ou os pirômetros de radiação. Então, assim, a gente vai focar principalmente naquela primeira categoria de instrumentos, e hoje nós vamos começar a falar sobre alguns deles. Então, nós vamos falar inicialmente sobre os termômetros que funcionam com base de dilatação. Então, você tira a temperatura pela propriedade termométrica de dilatação, que pode ser tanto de líquido ou de gases ou vapores. Então, você vai tirar esses valores de temperatura usualmente por meio de uma escala ou por algum outro parâmetro que você vai analisar. O primeiro tipo de termômetro que a gente vai ver são os termômetros de dilatação de líquidos. Então, esse termômetro de dilatação de líquidos, ele é super simples. Vocês conhecem, quem tem a minha faixa etária, um pouco mais, um pouco menos, deve ter tido em casa. Antigamente se tinha esses termômetros para medir temperatura, se o corpo estava com febre ou não. Tem gente que utiliza na cozinha, então são termômetros bem simples porque eles são baratinhos de uma forma geral. Então, como que a gente vê nesses termômetros a temperatura? Você tem uma visualização pelo nível de líquido. Então você vê aonde está o líquido. Por exemplo, é bem comum de mercúrio. Hoje em dia o mercúrio já não é mais utilizado, mas antigamente era. Quando eu era criança tinha um desse na minha casa. Então você via pela altura do mercúrio aonde que aquela altura referia a qual temperatura, onde que estava aquela altura e qual era a temperatura equivalente. Então esse tipo de termômetro ele funciona com base na dilatação ou na compressão, na contração do fluido, do líquido que está ali dentro, que ele pode aumentar de volume ou diminuir. Então esses termômetros eles são muito simples, porque eles têm um bulbo, que é a região que contém um líquido. Esse líquido sofre dilatação, ele fica num capilar, e você tem uma escala. Por meio da escala, você vê aonde está a altura de líquido, você consegue tirar o valor de temperatura. Então, por exemplo, aqui na minha direita eu tenho um desenho representando, ali em vermelho você pode ver o líquido, então você vê pela altura de líquido. Então, se a temperatura aumenta, a gente viu na aula anterior que temperatura é a medida da agitação molecular. Conforme a temperatura aumenta, as moléculas se agitam mais, elas vão se espalhar, elas vão se expandir, então o corpo sofre uma dilatação, o líquido vai sofrer uma dilatação. Se o inverso também acontece, se a temperatura diminuir, significa que as moléculas vão se agitar menos, elas vão se aproximar, vai ter uma contração no volume. Então, ela pode ter uma expansão
ou uma contração de volume. Então é isso que acontece, aonde para o líquido você tem uma calibração para saber qual é o valor da altura. Tá? Então aqui nós temos um desenho que mostra esse termômetro. Ali nós temos na parte inferior o bulbo. Nesse bulbo tem um líquido em vermelho. Esse líquido você tem aqui o tubinho capilar e você tem uma escala aqui, ó. Então, conforme a temperatura aumenta, por exemplo, o sistema recebeu calor, então a temperatura aumenta, a agitação das moléculas aumenta, e esse líquido sobe. Ele sofre uma expansão. Então, onde ele parar, você lê ali diretamente a altura. Então, tem muitos líquidos que podem ser utilizados. Então, por exemplo, o tolueno de menos 80 a 100 graus é a faixa dos instrumentos. Mercúrio de menos 35 a 550 graus. Álcool é um termo bem genérico, tem vários tipos de álcool, né? Mas então, assim, de forma geral, eles vão de menos 80 a 100 graus, depende do álcool que for utilizado. Antigamente se utilizava muito mercúrio, aqueles termômetros que tem aquele líquido na cor de metal, assim, né, de prata, né, prateado. Então era muito comum antigamente. Hoje em dia não, porque sabe-se que é tóxico para a saúde. Então se um termômetro desses cai, quebra, porque eles são fáceis de quebrar, porque eles são de vidros, você tem toda uma técnica para manusear o mercúrio, para limpar. Então hoje em dia já não é mais comum você encontrar esses tipos de mercúrio. Então, esse tipo de termômetro que utiliza o líquido, que ele varia a altura dele, que a sua altura sobe ou desce de acordo com a temperatura, de acordo com a expansão e contração, ele tem algumas vantagens por ser baratos, mas industrialmente falando, ele não é prático. Então, assim, de uma forma geral, eles são muito frágeis. Então, imagine você tá fazendo um produto alimentício, está medindo a temperatura de um iogurte, temperatura de pasteurização do leite, algum material. O que acontece? Ele bate no fundo de um recipiente, ele pode quebrar, pode ter lasca, pode ter vidro no teu alimento. Então, a fragilidade dele o impede de se utilizar em muitas situações. Além disso, ele é muito visual. Você olha a altura, como é que você vai transmitir esse valor a uma longa distância para uma sala de controle. Então é impossível transmitir a indicação desses numa longa distância. Então esses termômetros, eles são baratinhos, mas eles acabaram sendo mais utilizados em laboratório, por exemplo. Tá fazendo uma medida simples, vai ali rapidinho e olha no termômetro. Mas em grandes processos, em grandes indústrias, não é o mais utilizado. Mas ele é bem simples, o processo dele é bem legal, bem tranquilo de se trabalhar com ele. O segundo tipo de termômetro que a gente vai ver, ele também funciona com a dilatação de líquidos, mas ele não tem aquele sistema que nós vimos anteriormente, um bulbo, um tubo capilar e uma escala. Ele fica num recipiente metálico, então aqui eu coloquei uma figura para a gente ver. Ó. Então você tem o bulbo, esse bulbo é um recipiente metálico e ele tem aqui o chamado tubo capilar. Então, nesse sistema você tem o líquido que está ali representado. Ó, esse líquido são diversos materiais, por exemplo, pode ser um mercúrio, um álcool etílico. Então, esse líquido está preenchendo o recipiente do bulbo e o tubo capilar. E esse líquido ele vai estar conectado num elemento que sofre dilatação, que ele se deforma. Nós já vimos isso nos medidores de pressão. Ele é um Bourdon. Então, esse Bourdon, conforme o líquido expande, aumentou a temperatura, o sistema recebeu calor, as moléculas agitaram, aumentou a temperatura, sofre uma expansão. Ele vai fazer o quê? Vai pressionar aqui o braço de ligação, o elemento deformável. Esse elemento vai estar ligado num ponteiro, que ele vai ter uma escala de temperatura. Então, você vai ter a escala de temperatura por meio desse modo, conforme o material ali vai ser deformado, então ele vai sofrer uma deformação, essa deformação vai ser proporcional ali ao valor de uma temperatura ali, porque é relacionado com o volume do líquido que está ali dentro. Então esse líquido preenche todo o recipiente, conforme a temperatura aumenta, por exemplo, vai pressionar mais, ele vai mexer o ponteiro, vai existir uma calibração que vai me dar uma escala de temperatura. Então, assim, existem diversos materiais que podem ser utilizados, tá? Então, pode ser o mercúrio, por exemplo, que está de menos 35 a 550, o chileno de menos 40 a 400 graus, o tolueno de menos 80 a 100 graus, o álcool de 50 a 150 graus, depende do álcool que se vai utilizar. Então, você tem esse tipo de termômetro que ele tem um funcionamento bem simples, que é baseado na dilatação do líquido ou na contração, no sentido inverso, que pressiona o elemento deformável. Conforme pressiona esse elemento deformável, ele vai estar ligado numa haste, falando de uma forma simples, e vai me mostrar ali o valor da temperatura.
Analogamente a esse sistema, existe um outro tipo de termômetro, que em vez do sistema ser líquido, ele é gás. Então observe que é o próximo que a gente vai ver. E observe na figura ali que eu mostrei para vocês, tá? Que eu tenho o bulbo que tem o líquido que vai sofrer a contração ou a expansão, a dilatação. Então, conforme ele vai pressionar, ele vai estar ligado num sistema que é o Bourdon, que a gente já viu lá na aula de medidores de pressão. Esse Bourdon ele pode ser de 3 tipos. Lembrem-se, o Bourdon pode ser do tipo C, tipo espiral ou tipo helicoidal. Então esse sistema vai estar ligado no capilar. Então esse capilar, conforme o líquido expande, ele vai pressionar aqui o sistema, que vai estar todo ligado e no final ele vai ter um ponteiro que vai me dar a temperatura, seja qual dos 3 métodos, qual dos 3 Bourdons vai estar sendo utilizado no sistema. Aí, como eu falei para vocês, você pode ter um sistema que é igualzinho, só que em vez de líquido, você pode ter um gás. Então, esses termômetros, eles seriam termômetros de dilatação a gás. Antes da gente entrar nele, eu esqueci de um detalhe, esse Bourdon, esse elemento deformável ali que está no Bourdon, ele pode ser de vários materiais. Pode ser de bronze fosforoso, cobre, alumibras, que é uma liga de cobre, zinco e alumínio. Pode ser de aço inox ou pode ser uma liga de aço. Aí, análogo, como eu já falei para vocês, já adiantei, aquele termômetro de dilatação a líquido, tem o termômetro de dilatação de gás. O sistema ele é muito parecido. Você tem aqui o teu recipiente, o teu bulbo, nele você tem o gás. Aí você tem o capilar, o tubo capilar, que também está o gás e ele está ligado num Bourdon. Conforme a temperatura aumenta, o gás vai se expandir, vai pressionar mais. Conforme a temperatura diminui, o gás contrai, ele vai pressionar menos o sistema. Aí esse Bourdon, de acordo com a deformação que vai tiver, ele vai ter um ponteiro que vai me dar o valor da temperatura, conforme a escala, conforme ele vai ser calibrado para me apresentar. Então, de uma forma física, ele é muito parecido, ele é idêntico ao termômetro de dilatação de líquido. A diferença é que ao invés de líquido, você vai ter gás. Um outro sistema também que pode acontecer é você ter uma mistura dos dois, que é o próximo termômetro que a gente vai ver. Então, é um sistema que pode ser tanto com líquido, com gás ou com mistura dos dois. Então, nesse caso, o volume é constantemente preenchido com um gás a alta pressão. Lembre-se, o gás ele sempre tem o volume do recipiente. Aí, conforme a temperatura varia, eu já expliquei para vocês, o gás vai sofrer expansão ou contração e vai pressionar mais ou menos o sistema do Bourdon. Diversos gases podem ser utilizados. O que mais se utiliza nesse sistema de termômetro a pressão de gás é o nitrogênio. Então, o nitrogênio, que está aqui, ó, a temperatura crítica dele é o mais utilizado, mas não precisa utilizar necessariamente. Desculpa, tá aqui, ó, a temperatura apontei para o hidrogênio, né? O nitrogênio é o mais utilizado, mas também pode utilizar hidrogênio, gás hélio, gás carbônico. Então são diversos materiais que poderiam ser utilizados, mas o nitrogênio é o que se predomina. Então aqui é a temperatura crítica do nitrogênio. Aí um sistema que pode existir é um híbrido, que você tenha um equilíbrio de fase entre líquido e um vapor. Então, por exemplo, aqui no teu bulbo, nesse caso, você não tem só líquido nem só vapor, você tem os dois. Você tem um líquido volátil é um líquido que evapora com facilidade. Então, conforme aumenta a temperatura, vai aumentar mais, vai aumentar a temperatura, vai pressionar o vapor, você tem um capilar com vapor, que vai pressionar mais o elemento deformável do Bourdon e vai te dar o valor de temperatura. Com a diminuição da temperatura, mesmo procedimento, só o sistema inverso. Então você vai ter ali a pressão de vapor, né, que é uma pressão que vai estar em equilíbrio ali entre o líquido e o vapor, certo? Então ele é bem parecido com o termômetro de dilatação de líquido e também o termômetro de dilatação de gás. Esses 3 tipos de termômetro, o sistema deles é o mesmo. Vamos olhar aqui, ó. O primeiro, eu tenho um líquido. Vários líquidos podem ser utilizados, mas ele deforma o elemento aqui. Esse elemento deformável, né, o sistema com o Bourdon, que tem um ponteiro que vai me dar o valor. O meu sistema, em vez de líquido, pode ser um gás. Então, esse gás também vai pressionar ali o elemento deformável. O Bourdon vai me dar o valor que eu preciso ali. Ou você pode ter uma situação que você tenha líquido e vapor. Então, esse vapor também vai expandir. Conforme mais líquido vai evaporar, vai aumentar a pressão do sistema ali. E vai expandir o sistema, né? Vai aumentar a agitação molecular e vai deformar o elemento ali que é associado no Bourdon. Então são sistemas muito parecidos. Então são vários líquidos que podem ser utilizados nessa situação. Então, entre eles está o cloreto de metila, está o butano, está o éter etílico, está o tolueno, dióxido de enxofre, o propano. Então esse sistema
Conforme o gás vai evaporar, conforme o líquido vai evaporar, vai virar vapor, aí ele vai pressionar aquilo que eu preciso, elemento deformável que vai me dar o valor de temperatura. Então o funcionamento é bem simples desses tipos de termômetro, não tem muito segredo. Agora, uma outra linha de termômetros que existe, que acontece, são chamados termômetros de dilatação de sólidos. Então, o princípio de funcionamento é a dilatação do corpo. O corpo dilata conforme aumenta a temperatura. O corpo contrai conforme diminui a temperatura. Aí você pode ter um sistema que a gente viu ali, que um líquido, ou um gás, ou um vapor vai evaporar, vai expandir ou contrair, aumentando ou diminuindo a pressão. Você pode ter um sistema que o sólido também vai sofrer expansão. Nesse tipo de sistema, você não utiliza um sólido só, você utiliza dois sólidos diferentes, dois elementos metálicos diferentes. Então, esse termômetro de dilatação de sólidos, ele é conhecido como termômetro bimetálico. Então, bi se refere a dois, o metálico a metais, porque ele usa dois tipos de metais. Então, como é que funciona? Cada material ele tem um coeficiente de dilatação. Então, imagine uma situação simples. Você tem uma barra de vidro e você tem uma barra de ferro. Os dois estão na mesma temperatura. Você vai aumentar a temperatura dos dois na mesma proporção. Por exemplo, aumentei 15 graus para os dois. O que vai acontecer com o sistema? Os dois tiveram um aumento de temperatura. Os dois vão sofrer alguma espécie de dilatação. Porém, qual que você vai conseguir ver o efeito maior? No metal. Porque cada material ele tem uma propriedade dele, que é chamado coeficiente de dilatação. Então, esse coeficiente de dilatação ele é diferente para cada material. Inclusive, dois metais diferentes, metais se dilatam mais, contraem mais, eles têm um coeficiente de dilatação mais alto, porém, dois metais diferentes vão ter coeficiente de dilatação diferente, então eles não vão se dilatar da mesma maneira. Então, como é que funciona esse termômetro bimetálico? São dois metais, esses dois metais eles estão sobrepostos um sobre o outro, e cada um deles tem um coeficiente de dilatação. Esses dois metais sobrepostos eles formam uma só peça. Conforme você varia a temperatura, eles vão sofrer uma dilatação. Mas um vai sofrer uma dilatação maior do que o outro. Então vai fazer que a peça sofra um encurvamento. Esse encurvamento vai ser proporcional à temperatura. Então aqui, ó, aqui a gente tem na tela aparecendo o coeficiente de dilatação linear. O ΔL é a variação de comprimento. É igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Então o ΔL é a dilatação, é o cálculo quanto varia o comprimento, o quanto ele dilata. Ele vai ser proporcional ao coeficiente de dilatação e à variação de temperatura. Então, por exemplo, você tem o latão e o aço aqui, ó, uma tira bimetálica. Então, o que acontece? Você tem os dois numa temperatura inicial. Aí você aumentou aqui na situação B a temperatura na situação B ficou maior. Então, os materiais eles vão se dilatar, só que eles dilatam de forma diferente, porque são dois metais diferentes. Um se dilata mais que o outro quando a temperatura varia. Então, você tem um encurvamento, a peça entorta, falando ali no bom português. Então, o que acontece? Na prática, você vai ter essa lâmina bimetálica, mas ela não vai ser retinha, ela vai ser enrolada. A lâmina com os dois metais, ela tem uma forma de espiral ou de hélice, porque isso faz que aumente a sensibilidade na hora que a temperatura aumenta ou diminui, na contração e na retração. Então, você tem um sistema que é uma hélice. Essa hélice vai estar ligada numa extremidade móvel. O que é essa hélice? É a lâmina bimetálica. Ó. Por exemplo, você tem dois metais. Um exemplo aqui, o latão e o aço. Não que tem que ser sempre com o latão e o aço, mas como exemplo. Então você tem esses dois metais que vão estar enrolados, são uma peça só, vão estar formados na forma de hélice. Conforme um dilata, o outro também, um dilata mais que o outro, eles vão encurvar. E no que encurvar, eles vão mexer essa extremidade móvel. E vai ter um ponteiro que vai me indicar o valor da temperatura. Então esses são os termômetros bimetálicos. Então aqui ó, nós temos um esquema de um termômetro bimetálico. Ó, nós temos a haste de transmissão, o metal helicoidal, conforme ele pressionar mais ou menos a haste, ela vai estar ligada num ponteiro e vai dar o valor aqui. Então nesse exemplo ó, nós temos o alumínio, que dilata muito, e o aço, que dilata menos do que o alumínio. Então no frio, tá aqui os dois do mesmo jeito. Aqueceu, eles tendem a encurvar. Esse tipo de termômetro bimetálico, ele tem uma faixa de aplicação legal, ela vai de menos 40 graus até 500 graus. E ele tem assim, algumas vantagens. De uma forma geral, ele é um instrumento barato, o custo dele é baixo, ele é um dispositivo simples, você pode ver que ele não tem grande dificuldade para ser utilizado. Porém, a dificuldade é você transmitir
o valor. Então ele acaba mais sendo utilizado como indicador local, porque ele não tem uma facilidade para fazer essa transmissão de sinal, para permitir a leitura remota. Então isso dificulta um pouquinho a minha situação aqui. O uso dele acaba não se tornando maior devido a isso. Então aqui nós temos o esquema, uma foto de um termômetro bimetálico em uma situação real. Então paramos essa primeira parte da aula aqui, logo damos continuidade com os outros tipos de medidores de temperatura. Até a próxima!